Ok. Bom, acho que foi para todo mundo, tá vendo aí, né? O nome da aula de hoje é o avanço fascista, né? Na aula passada eu falei das características gerais do fascismo, como ele chega ao poder tanto na Itália quanto na Alemanha, e hoje eu vou falar um pouco mais desse crescimento ao longo do século 30, ou da década de 30 do século passado, desculpem, até chegar a culminar na Segunda Guerra Mundial. Essa imagem aqui é uma imagem que a gente mais à frente vai voltar a falar sobre esse tema, é dos Jogos Olímpicos em Berlim, em 1936. Hitler vai usar esses jogos para fazer propaganda do sistema político nazista na Alemanha. Então, uma cerimônia da abertura, está aqui um atleta, inclusive do atletismo, que Hitler considerava o mais nobre dos esportes, com uma tocha olímpica, né, que vai acender lá a pira olímpica e dar início aos Jogos de Berlim. O que eu acho que ficou faltando, principalmente de eu tratar, e que eu acho importante tratar aqui, é como que vai crescendo na sociedade tanto apoio ao fascismo, quanto o poder, o lastro de poder desse movimento, para além de só ser um governo. Eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui. Primeiro, o nazismo, ao contrário de outros movimentos conservadores, o nazismo é um movimento de massa. O nazismo, o fascismo em geral, né? Mas principalmente na Itália e na Alemanha, são movimentos de apoio popular, de grande adesão popular. Normalmente, os movimentos conservadores não tinham essa adesão popular, eram coisas mais de gabinetes e preferiam que a população não se manifestasse, tinha medo dessa manifestação de massa. Já o movimento fascista, tanto na Itália quanto na Alemanha, queriam essa manifestação, desejavam ela e usavam a seu favor. Primeiro é importante dizer, nós entendemos, por terem características parecidas, que o que tinha na Itália, na Alemanha, depois na Espanha de Franco, Portugal de Salazar, tinham características fascistas, né? Na Itália e na Alemanha era um consenso de pesquisadores que era fascista. Só que o fascismo é um movimento nacionalista. Então, na Itália, que criou esse nome, eles vão se chamar Nós Somos Fascistas. Na Alemanha, eles não vão usar o mesmo nome, porque pega mal, nós estamos imitando, estamos sendo influenciados por um movimento de outro país. Isso não faz sentido se eles estão defendendo que eles têm um movimento próprio, vida própria. Então, eles criam um novo nome, nazismo. E vai ser assim, todos os movimentos e organizações fascistas nacionais, elas vão adotar outro nome, no Brasil, integralismo, e por aí vai. Mas então, na aula de hoje eu vou focar principalmente no nazismo alemão, porque é o movimento que ganha mais força, que ganha influência no mundo, que vai ser o grande agente da Segunda Guerra Mundial, e que hoje, quando se resgata essa época, se referencia-se no nazismo, não no fascismo italiano, mas no fascismo alemão, o nazismo. Por que tinha tanta gente apoiando esse movimento? Tá vendo essa imagem aí no fundo? No meio tem o Hitler, com uma cara de, sei lá, de chato ser gostoso, né? Tipo, todos me amam. E em volta uma multidão atrás dele, aplaudindo, querendo tocá-lo, gritando, chamando o seu nome, né? Exaltando essa figura. Era como se fosse um popstar. Como é que conseguiu chegar a ter esse apoio? Lembrando, gente, quem tiver dúvida pode mandar aí por mensagem que eu tiro, tá? Bom, tem alguns elementos importantes que a gente falou na outra aula, mas que eu vou resgatar aqui. Que ele lida com sentimentos populares e que tinha uma adesão popular. Primeiro, o antissemitismo. Era muito antissemitismo é ser contra os semitas, né? Contra os judeus. Isso já era muito forte na Alemanha. Já se tinha uma crítica muito grande na Alemanha aos judeus dentro da Alemanha, com vários estereótipos preconceituosos sobre os judeus. E o movimento nazista aproveita desse sentimento, reforça esse sentimento e valoriza isso para justificar tudo, né? A culpa da derrota na Primeira Guerra é dos judeus,
Hitler vai usar esse discurso, né? Os judeus roubam os nossos empregos, os judeus roubam o vigor da nossa pátria, e por aí vai. O sentimento anticomunista, que também estava crescente, encontra no nazismo um vetor para essa voz, para essa narrativa, porque o movimento nazista atacava e destruía organizações que se diziam socialistas, comunistas. Por que gerava tanto medo? Em movimentos religiosos, o socialismo gerava medo de que a igreja fosse impedida de continuar existindo, as pessoas fossem impedidas de continuar tendo sua fé. Havia esse medo, né, de que isso fosse acontecer. Então, vários movimentos religiosos eram anticomunistas. E também tinha na burguesia, né, os donos dos meios de produção, o dono das fábricas, o dono das fazendas também, que tinham medo de um movimento que dizia que as fábricas deveriam pertencer aos trabalhadores das fábricas, não ao dono que retira esse lucro. A fazenda deveria pertencer aos camponeses e não ao dono da terra, ao proprietário. Então havia uma resistência muito grande a isso e uma adesão a qualquer movimento que tivesse força para combater o comunismo. Era o caso do nazismo. Havia também um sentimento que está aí na bolinha de baixo de vingança da Primeira Guerra. Lembrando, a Alemanha foi derrotada na Primeira Guerra e foi humilhada. O Tratado de Versalhes, assinado ao fim da Primeira Guerra, esculachava a Alemanha. A Alemanha assumiu todas as dívidas, assumiu todas as culpas da guerra, perdeu todos os territórios que tinha em disputa. Foi uma humilhação. Assumiu que nunca mais ia ter um exército grande, etc, etc. Além disso, então, o discurso nazista de vingança contra essa derrota na Primeira Guerra, de que nós temos a Alemanha pode ser forte, potente e pode vencer esses inimigos, calava fundo nessas pessoas que se sentiram humilhadas. Uma coisa fundamental do fascismo em geral era que havia uma autoridade forte e inquestionável. Não era aceitável, na época, que se criticasse Hitler. Você não podia falar assim, ó, eu apoio o nazismo, mas tem esse problema. Se falar que tem esse problema, ele considerava que você era um traidor. Você não apoiava verdadeiramente o nazismo. Então, o que o movimento, as forças armadas, os movimentos armados independentes, né, como a SS, o Serviço Secreto, SA, Gestapo, exigia que as pessoas tivessem uma adoração incondicional a Hitler. E qualquer crítica era vista como uma ação do inimigo que precisava ser derrotado, eliminado. A gente vai ver isso. Porque essa é uma ideia forte do fascismo, uma solução violenta e simples para problemas complexos. Você tem um problema do desemprego, você tem um problema de uma crise econômica. Como resolve isso? É um problema complexo, que tem vários fatores e depende de várias ações para talvez tentar sair dessa crise. Tem medidas que podem dar certo no curto prazo, mas não dá certo no longo prazo. Tem um debate muito grande. Eles traziam soluções simples. Eles falavam assim, a culpa da derrota na guerra, a culpa da crise econômica é toda do judeu. O judeu é o inimigo. Então a solução é punir violentamente o judeu, controlar essa figura perigosa, e assim a Alemanha vai florescer. Esse era o discurso. Então é solução simples, violenta, solução entre aspas, que não resolve nada, para problemas muito complexos que ninguém entendia direito como resolver. Isso fez ter uma adesão muito grande ao movimento nazista, e que Hitler usava essa adesão a seu favor, ok? Um exemplo disso aqui é esse sujeito. Então, esse sujeito que está no fundo dessa foto aí, quase apagada para vocês, é o Martin Niemöller. Niemöller, não sei como é que fala isso em alemão. Mas ele nasceu lá no final do século XIX, 1892, e morreu em 1984, com 92 anos. Então, ele durou muito tempo no poder. Durou muito tempo vivo, né? No poder, não, vivo. Deixa eu ver aqui uma informação. A Sabrina chamou atenção aqui no chat para algumas características que aparecem no filme A Menina que Roubava Livros. Esse é um filme que mostra isso de maneira interessante. Tem vários outros filmes que falam muito sobre a Segunda Guerra Mundial.
Na aula que eu vou falar de Segunda Guerra, eu vou indicar alguns. Ela fala aqui que tem o símbolo do nazismo no uniforme escolar, tinha que colocar a bandeira na casa para mostrar que era a favor. Então, é importante entender isso, tá? É um movimento, como eu falei na aula passada, que mistura a liderança política, no caso Hitler, o movimento político nazismo com o governo e com o Estado. Vira uma coisa só. Ser patriota para os nazistas era amar Hitler, amar o nazismo e concordar com todas as ideias, senão você era um traidor. Então tinha que ter, sim, a bandeira, tinha que exaltar. O livro didático exaltavam Hitler, obedecer e celebrar Hitler era uma obrigação do verdadeiro alemão, esse era o discurso. E isso mostra também nisso que aconteceu aqui com esse sujeito. Esse sujeito, Martin Niemöller, era um pastor luterano. E no início do governo, ele apoiou, votou nos nazistas. No início do governo nazista, ele celebrou, mas começou a ter algumas medidas que ele discordava. Então, ele era um pastor importante, famoso. Quando Hitler foi dar um discurso na sua igreja, ele foi lá falar com ele, o cumprimentou e falou: Hitler, eu apoio muito seu movimento, mas eu tenho uma ou outra crítica, falou as críticas. Hitler retirou a mão e, a partir daí, ele foi perseguido. Foi ameaçado de ser impedido de fazer seus cultos. Depois, acabou sendo preso, foi para um campo de concentração e só conseguiu ser liberto ao final da Segunda Guerra Mundial. Então, mesmo apoiando no começo Hitler, só tendo pequenas críticas, ele foi punido e foi silenciado, até porque ele era uma voz influente. E após a Segunda Guerra Mundial, ele falou várias vezes versões dessa poesia aqui, e outros também reproduziram essa poesia, que eu acho que mostra muito o símbolo do que foi acontecendo na Alemanha, de aos poucos o nazismo avançando sobre a vida das pessoas e controlando ao máximo a vida das pessoas, e quando você ia ver, você estava com a vida controlada sem poder fazer nada. Essa é uma das poesias que ele citou após a Segunda Guerra Mundial, né? Falando sobre a experiência dele com o nazismo. Ele fala assim: um dia vieram e levaram meu vizinho que era judeu. Como não sou judeu, não me incomodei. No dia seguinte vieram e levaram meu outro vizinho que era comunista. Como não sou comunista, não me incomodei. No terceiro dia vieram e levaram meu vizinho católico. Como não sou católico, não me incomodei. No quarto dia vieram e me levaram. Já não havia mais ninguém para reclamar. Então, essa ideia de, a cada dia, né, ir controlando a vida, ir atacando um grupo e os outros grupos só tentando se proteger, e acaba sendo um controle sobre toda a sociedade, né? Então, ele, um alemão, considerado ariano, né? Hoje a gente sabe que a raça nem existe, mas era considerado ariano, protestante, que apoiava o nazismo, mas tinha algumas críticas, acabou também sendo punido e controlado. Se você fosse, em alguns setores, então, se você fosse do exército e não se filiasse ao nazismo, você era perseguido e acabava sendo preso. Filiar era quase uma obrigação moral. Bom, gente, vamos entender um pouco de como operava para fazer a propaganda aos movimentos fascistas para fora do país. É importante entender que hoje, quando a gente olha para o fascismo, para o nazismo, é muito comum a gente falar assim: nossa, que crueldade, que horrível, né? Que absurdo controlar pessoas, puni-las pela sua raça, considerar uma raça superior, que barbaridade. Mas é importante entender que as ideias racistas estão presentes no mundo todo, com tanta força que a propaganda do fascismo italiano e do nazismo tinha repercussão no mundo e muitos movimentos fascistas surgiram no mundo. Isso vai ter um desdobramento até na Segunda Guerra Mundial. E um movimento de propaganda eram os grandes eventos, né? A Copa do Mundo de Futebol. A primeira Copa do Mundo foi em 1930 no Uruguai. A segunda foi na Itália, em 1934, a Itália fascista. Essa imagem aí que tem de uns jogadores com a mão para o alto são jogadores da seleção italiana saudando quem? A bandeira italiana, o hino italiano, não. Benito Mussolini, líder do fascismo. Então era importante saudar esse líder. A Itália foi campeã e depois foi campeã novamente em 1938, já na Copa do Mundo na França. O que isso trazia de discurso?
que essa ideia do fascismo, de todos juntos, com um objetivo em comum, fazia a Itália imbatível, forte. O jogo do futebol seria uma representação disso, né? Do outro lado, você tem aí os Jogos Olímpicos, uma imagem aí da tocha sendo acendida, né, a pira olímpica sendo acendida, os Jogos Olímpicos na Alemanha, em Berlim. Lembrando que é bom entender que os Jogos Olímpicos foram decididos em 1930, quando Hitler ainda não estava no poder. Ele chegou perto das instalações dos Jogos a tirar até propaganda antissemita contra os judeus para não pegar mal ali. E tentou fazer dos Jogos uma grande celebração da nova Alemanha nazista, potente, poderosa. E a Alemanha teve um símbolo disso, que ela foi campeã olímpica, né? Foi quem teve mais medalhas de ouro. 33 medalhas de ouro, tinha muito menos jogos do que esportes e medalhas do que hoje. E é importante entender que isso era tão fundamental para Hitler, que Hitler era um grande fã do cinema, né? Ele gostava muito de cinema, controlava os filmes que podiam ou não entrar na Alemanha. Tem um filme, inclusive, que eu recomendo, que fala sobre a relação do nazismo com as artes. Depois eu boto até o link para vocês, chamado Arquitetura da Destruição. Recomendo, um documentário que fala um pouco sobre isso. E Hitler manda fazer um filme. Tem uma cineasta que faz um filme chamado Triunfo da Vontade, em que mostra os atletas competindo e mostra Hitler acima de todo. Hitler até que era um cara baixinho, mas filmava ele de baixo para cima, parecia gigante. E tem uma foto ali embaixo, tá vendo essa foto pequena de um corredor negro? Se vocês aproximarem, vocês vão ver que é um corredor negro. Quem tiver no celular, talvez só aproximando. É para mostrar que os jogos podem servir de celebração, mas acabam podendo ter elementos que contradizem a ideologia nazista. E é o que aconteceu em 1936. Algo que, na época, como o próprio Estados Unidos era extremamente racista, ele nem valorizou. Só foi valorizar depois, quando entrou na Segunda Guerra Mundial, e muito depois com filmes, reportagens, etc. O que aconteceu? Hitler considerava o atletismo o esporte mais nobre. Os 100 metros rasos, prova clássica. E ele dizia que o alemão era uma raça superior, que o ariano era mais forte, mais inteligente, portanto, tinha tudo para ganhar, né? No entanto, quem ganhou os 100 metros rasos foi Jesse Owens, um negro dos Estados Unidos. Então, desbanca essa imagem de que o branco seria superior em tudo. E ele ganhou também os 200 metros rasos, e ele ganhou também os 400 metros rasos, e ele também ganhou, se eu não me engano, os 110 metros com barreira, ele ganhou, com certeza, o revezamento 4%. Participou da equipe campeã. Então, foi uma imagem que contradizia tanta ideologia nazista que Hitler não foi nem entregar a medalha a ele. Hitler estava entregando a medalha dos principais vencedores, principais provas, e nessa prova ele não entregou, né? Então, o próprio esporte, que foi usado como uma celebração, também apresentava a contradição daquele discurso. Bom, então era uma propaganda, e no mundo estava crescendo movimentos nazistas, fascistas, encantados com esse grupo forte, violento, né? E olha só como é fundamental entender isso. Esse gráfico vai tentar mostrar isso. Como a Alemanha era totalmente uma potência voltada para a guerra. Após 1929, todos os países capitalistas, Estados Unidos, França, Inglaterra e Alemanha também, passaram a ter um investimento público maior do Estado na economia, uma intervenção maior para garantir o crescimento de alguns setores industriais, para garantir o crescimento da agricultura, do campo, etc. Após uma crise de 29, que foi uma crise também do liberalismo mundial, da ideia do livre mercado, que a economia se regula, etc. Nem vamos entrar nesse debate. Mas a Alemanha, as principais indústrias que ela investiu são as indústrias de guerra. Nesse gráfico aqui, a linha preta mostra o total de investimento público, investimento do governo, em tudo que ele gastava. De alimentação, salários, etc. Essa linha pontilhada são só os gastos militares.
Nesse período aí, dá para ver que os gastos militares, os dois gastos crescem, mas os gastos militares são quase equivalentes a todo o investimento público civil, a todo o resto dos gastos do governo alemão. Isso antes da guerra. Então, se gastava em saúde, educação, salários, quase o equivalente que se gastava com armas, treinamento, de pesquisa militar e por aí vai. Depois a gente vai ver, durante a Segunda Guerra, aumenta muito mais. Chega a 3/4 dos gastos do governo ser só com força militar. Isso já é em 44, no fim da guerra. Mas isso mostra como a guerra é importante, a indústria da guerra é importante. E isso significa uma mudança. Olha só. Nessa imagem aí, mudou já para vocês agora, né? Aqui em cima, vocês podem ver uma parte do exército alemão reunido, essa multidão toda de militares, numa apresentação para mostrar a força do nazismo, a força do exército alemão. Então, do lado, você tem uma marcha também do exército segurando o escudo nazista, né? Vários e vários soldados. E embaixo, um tanque alemão, que é uma novidade militar alemã, um tanque muito mais leve, que conseguia passar por cima de trincheira, por cima de obstáculos, e era extremamente resistente. E era relativamente barato se fazer. Você podia fazer centenas, milhares. O que isso daqui mostra? Uma grande mudança da Alemanha a partir do fascismo chegar ao poder. Até então, eles seguiam o Tratado de Versalhes, que dizia o seguinte, que eles não podiam investir no exército, não podia ter um exército regular. Mas Hitler vai desobedecer esse tratado, né? Ele vai criar o que é chamado de Wehrmacht, força de defesa alemã. O discurso era de defesa, né? O ministro, normalmente, das forças militares é chamado de ministro da defesa, né? Que sempre é para proteção da nação. Mas aqui, na verdade, é um exército para a guerra, preparado para a guerra. Tem investimento muito grande no exército e rompe esse acordo de que a Alemanha se reconhece culpada da Primeira Guerra e, portanto, não ia investir em armamento. A Inglaterra e a França protestaram, tentaram negociar vários acordos, a gente vai ver isso na aula que vem, mas a Alemanha continua investindo cada vez mais maciçamente nas Forças Armadas. A indústria de guerra é o que mais tinha, né? Indústria para criar armamento, para criar munição, para criar uniforme de guerra, para criar tanques e por aí vai. Reconstrução da Força Aérea, construção de submarinos, novos tanques. O serviço militar, que tinha passado a ser, inclusive, proibido por um tempo, volta a ser obrigatório para todos os jovens até 23 anos. 10% de toda a riqueza da Alemanha foi gasta com forças armadas. Presos, principalmente quando vai surgir o campo de concentração, era um campo de trabalho forçado, inclusive. E isso era usado como argumento. A Alemanha falava, bom que trabalhando a pessoa se emenda, aprende, é corrigida e pode voltar para a sociedade. Tinha todo esse discurso no começo. Mas, na verdade, pouca gente voltava do campo de concentração e, depois de um tempo, ninguém. E eram presos usados como mão de obra escrava, porque trabalhavam sem ganhar nada. E eram usados, muitas vezes, em forças militares. Em 1939, o número de soldados alemães chegava a 3,5 milhões. Só para vocês terem uma ideia, o número de soldados preparados e ativos da França era, se eu não me engano, de 200 mil, mas não passava muito disso. Da Inglaterra, era de 400 a 500 mil. Da União Soviética, Rússia e os países alinhados, chegava a 1 milhão, só que muito mais mal treinados. Ninguém se comparava ao exército alemão, que em 10 anos criou-se uma potência de 3,5 milhões de militares treinados, com forças terrestres superiores a qualquer outra. Então, veja, era uma economia que estava até crescendo, toda voltada para a guerra, mas isso tem um limite, né? Ninguém investe tanto em armamento, ninguém investe tanto em treinamento, se não for para usar de duas formas, como ameaça em negociações políticas e também como ação de guerra mesmo, né? Invasão, ataque, destruição.
Você constrói para ser usado. E o projeto político-econômico alemão dependia da Alemanha expandir seus territórios, controlar outras áreas e dominar a produção dessas áreas, né? Impor uma ordem sobre essa produção. Vocês vão ver depois que, perguntados sobre a política para a agricultura, para o campo na Alemanha, como é que vai produzir alimento para matar a fome, eles diziam, nós vamos dominar povos que vão matar nossa fome. Então, nosso armamento vai controlar outros povos e, com isso, a gente vai conseguir boa parte dos nossos alimentos. Dependia, portanto, dessa expansão. E aqui, só para mostrar que esse crescimento, eu pego um símbolo importante das restrições à democracia, né? Já falei na outra aula da proibição de partidos políticos, do controle do poder absoluto voltado para o chefe político, no caso da Alemanha de Hitler, das forças armadas especiais que respondiam diretamente ao Führer, a Hitler. Mas eu quero falar de um outro elemento que mostra também essa pressão, esse controle total da vida das pessoas, o que vai ser chamado por alguns pesquisadores de totalitarismo. E um dos elementos mais importantes é a queima de livros. Esse momento aí que vocês estão vendo, essa cena no fundo, é um momento em que está celebrando, em Berlim, a destruição de livros considerados impuros e degenerados, e estão celebrando fazendo o gesto nazista, né, esticando a mão para o alto. Heil Hitler. Não era uma ação, essa não era uma ação oficial do governo, mas tinha inclusive oficiais aí participando e celebrando a ação. Que livros estavam sendo queimados? Todos os livros considerados nocivos ou que fossem contrários à ideologia alemã. Então, por exemplo, todos os livros marxistas tinham alguma influência em Karl Marx, todos os livros de autores judeus passaram a ser proibidos e eram queimados em fogueira. Alguns exemplos bem simbólicos. Albert Einstein, que cria a teoria da relatividade. Albert Einstein era judeu. Seus escritos, seus pensamentos são proibidos na Alemanha de então. Outro exemplo. Karl Marx, que além de, obviamente, né, ser a origem do marxismo, que leva seu nome, era também judeu, mais do que proibido. Foi proibido também outros que se referenciavam nele, como Bertolt Brecht, um dramaturgo muito famoso, Walter Benjamin, um escritor, pensador de literatura, de filosofia. Freud, o pai da psicologia moderna, era judeu, portanto foi proibido. Nietzsche, um filósofo, pensador fundamental judeu e alemão. Proibido também. Livros de literatura, livros de história, livros de sociologia, livros de política iam na mesma linha. É importante entender isso. Essa solução violenta e rápida para os problemas. Eu vi que tem uns comentários, já vou ver aqui o que vocês botaram, tá? Solução violenta e rápida. Não é falando assim, vamos debater então, você fala os seus argumentos, porque o nosso argumento de nós, nazistas, é superior, nós temos argumentos melhores, então nós vamos racionalmente convencê-lo. Não é nada disso. É o seguinte, nós estamos no caminho certo, qualquer outro caminho é errado, e qualquer um que pense diferente da gente é nosso inimigo. Está querendo ameaçar a força da Alemanha, está querendo questioná-la. Portanto, não temos que conhecer as outras opiniões, nós temos que destruí-la. Então, não é assim, esse pensamento aqui marxista está errado por isso. Não. Esse pensamento ele é contra a grande pátria alemã, a grande Alemanha. Portanto, precisamos destruí-lo de antemão. Não precisa nem conhecer. Tá? Deixa eu ver aqui os comentários que vocês fizeram. Passa a queima de livros, teve várias queimas de livro, né? Não foi só essa, teve várias. Era muito comum um grupo de jovens, principalmente nazistas, invadindo biblioteca, universidades, pegando os livros que eles consideravam impuros e degenerados e tacando fogo em praça pública, celebrando, etc, etc. Então, essas cenas são reais. Vocês estão falando tanto desse filme aqui, né? Eu vou até revê-lo para poder pensar, poder falar sobre ele com mais calma. Que outro filme muito interessante que fala da Primeira Guerra Mundial e que Hitler vai proibir, porque fala de uma visão crítica à postura da Alemanha, chamado Nada de Novo no Fronte. Que Hitler a Alemanha chegou a fazer uma pressão tão grande
que o filme teve que mudar toda a sua edição para ser distribuído no mundo. O mercado alemão era um mercado importante para Hollywood. Então, quando esse filme vai ser colocado no mercado internacional, a Alemanha fala, se vier desse jeito, esse filme não entra na Alemanha, a não ser que mude para a Alemanha e para os outros países. Então, alteraram o filme inteiro para todos os países do mundo, para que pudesse entrar no mercado alemão sem críticas à Alemanha. Então, era muito importante para eles censurar todas as obras que eles consideravam impuras e degeneradas. E aqui a gente chega, isso é uma coisa fundamental, que é muito pouco falado, gente, que é o primeiro movimento de extermínio, eliminação do problema de uma maneira rápida, que não foi, na Alemanha nazista, contra os judeus, foi contra os deficientes físicos. Esse é um cartaz nazista, e o que ele diz está no final aqui desse trecho, né, que eu botei em amarelo, a legenda do cartaz, diz assim, não sei se vocês conseguem olhar a cena, né? No celular acho que dá para ampliar e vocês verem melhor esse cartaz. Tem esse sujeito em pé, né? Que seria, eu acho que um médico, parece aí talvez o Sérgio Moro, não sei. Mas embaixo tem um sujeito que tem aí a mão meio retorcida, né? Os pés meio tortos. Seria então um deficiente, uma doença hereditária. Olha o que os alemães nazistas vão falar sobre ele nesse cartaz. Essa pessoa que possui uma doença hereditária, ou seja, que veio, né, dos antepassados, custará... Então já vem aqui essa ideia, importante isso, já vem essa ideia da raça pura, né? Ele ganhou dos antepassados que já deviam ter essa raça suja, contaminada, todo esse discurso está presente aqui. Vamos voltar. Essa pessoa que possui uma doença hereditária custará para a nossa comunidade nacional 60 mil marcos no decorrer da sua vida. Cidadão, é do seu dinheiro. Está falando o seguinte aqui, né? Estão gastando seu dinheiro para cuidar dessa pessoa. Prejuízo para todos, para o povo alemão, porque ele não produz. Então a Alemanha cria leis que, por exemplo, se nasce um filho com uma deficiência física ou mental, ele é retirado da família e vai para um espaço onde, historicamente, ele recebia um tratamento adequado, mas é retirado, não tem mais contato com a família. Depois se descobriu que era ali, ele era isolado, era usado muitas vezes em experimentos e exterminados. O primeiro extermínio foi contra deficientes físicos e mentais. Isso porque eles tiravam uma linha, que era a linha do darwinismo social, que dizia o seguinte, que o mais forte deveria sobreviver, a raça ariana, que os alemães seria a raça mais forte, e os demais deveriam desaparecer ou serem controlados por eles. Quanto mais eles eliminarem esses seres deficientes, que eles chamavam de impuros, para eles, a raça vai ficar mais pura, mais poderosa e a Alemanha mais forte. Então, veja, uma solução violenta com uma ação concreta sobre deficientes físicos com um discurso de poder. É uma coisa muito assustadora, né? Isso foi denunciado por algumas pessoas que participaram disso, enfermeiras, médicos, lideranças religiosas como padres, pastores, que foram perseguidos pelo governo, que diziam que era mentira, estavam ali só tendo tratamento, não tinha nada disso. Depois comprovou que era verdade. Aqui já sobre os judeus. É importante entender que o controle e o ataque sobre os judeus, ele foi gradativo, não chegou o nazismo, o Hitler no poder e falou assim, morte aos judeus, saiu matando judeu. Foi muito mais complexo, e aos poucos. Mas desde o começo o discurso do nazismo e do governo alemão é que o grande responsável pela Alemanha não ser a maior potência mundial eram os judeus. Então, o que acontece? Primeiro aqui, do lado, tem um cartaz que já é da Segunda Guerra Mundial, mas é para mostrar como para a Alemanha a culpa é dos judeus e o discurso é sempre muito simples. Nesse cartaz tem um texto que está dizendo assim, por trás das nações inimigas, o judeu. Tem aí 3 bandeiras, né? A da União Soviética, dos Estados Unidos e da Inglaterra, da Grã-Bretanha, na verdade, mas enfim, que a Inglaterra faz parte. Atrás tem um judeu, né, com uma cara, se vocês ampliarem, vão ver, com uma cara assim de sujo, né, de malvado, vilão, com aí a estrela de Davi, uma corrente com a estrela de Davi, dizendo que ele está por trás das nações inimigas e que elas atacam a Alemanha por causa dos judeus. Então a culpa é novamente dos judeus. Mas esse antissemitismo não estava só aqui, né? Estava em várias ações práticas. Em 1933, você tem uma ação que não foi propiciada inicialmente pelo governo, mas as forças armadas do governo não fizeram nada para impedir. Pelo contrário, muitos participaram informalmente. Que era o quê? Boicote a estabelecimentos judeus.
Teve passeata pedindo para que não se comprasse nada de judeu. Teve destruição, teve a Noite dos Cristais, onde se destruiu várias lojas comandadas de propriedades judeus. Muitas tiveram a estrela de Davi pintada na porta, a gente vai ver uma imagem logo em seguida, e o nome judeu, que era uma forma de dizer assim, ó, aqui, isso aqui é de judeu, hein? Não compre aqui não. E funcionários públicos judeus, quem era do governo alemão judeu, foi demitido. Com esse discurso que eles são traidores da pátria e não podiam ficar no governo. Em 1935, 2 anos depois, judeus, ciganos e negros também, que tinha uma população maior judia na Alemanha, depois de ciganos, depois de negros, eles perderam a cidadania alemã. Mesmo que nasceram na Alemanha, se você tivesse mesmo que uma avó judia, por parte de mãe, você já era considerado judeu. Eles perdem a cidadania, perdem direito a acesso à escola, acesso a hospitais, e passa a ser proibido de casar com alemães. Então, veja bem, inclusive, tem várias cenas para mostrar que isso não era uma decisão do governo isolado, que fazia isso sem ninguém apoiar. Tem várias cenas tem fotos, imagens disso, eu posso botar uma depois, de mulheres alemãs sendo atacadas porque eram casadas com judeus. Então, com as roupas rasgadas, cabelos cortados, jogavam ovo, tomate podre em praça pública para humilhá-la, porque ela tinha sido casada com um judeu, e esse casamento foi cancelado. Em 1937, as propriedades de judeus foram entregues a alemães. Então, mesmo aquele judeu continuou com a sua loja, continuou conseguindo vender, mesmo com boicote, passa a ser proibido ter aquela loja. Então, algumas foram tomadas e outras foram obrigadas pelo governo a ser vendidas por um preço muito barato. Imagina o seguinte, você tem uma vendinha, um botequim, chega o governo e fala, você vai vender para um alemão por R$1.000. Vou botar em valores de hoje. Muito pouco, né? Você tem duas opções, ou você vende por esse valor, ou a sua loja vai ser tomada, então você vende. Nesse mesmo ano, médicos e advogados judeus não podem mais ter clientes, pacientes alemães. Só podiam ter clientes judeus. Então, o médico só podia cuidar, o médico judeu só ia poder cuidar de pacientes judeus, o advogado judeu só podia ter clientes judeus. Imagina num tribunal alemão, um advogado judeu com cliente judeu, como é que eles seriam tratados, né? Lembrando que os juízes também eram pressionados, inclusive, para entrar no Partido Nazista. Em 1939, já no contexto de começar a Segunda Guerra Mundial, que vai 39 a 45, os judeus passam a ser isolados, começando por áreas onde os alemães foram tomando, controlando, na Polônia, na Áustria, mas também dentro da Alemanha, passam a ser isolados em bairros específicos, passam a ter que morar ali. Quem morava em outras casas foram retirados. Muitos judeus já tinham fugido da Alemanha nesse contexto todo, mas os que estavam ali foram isolados nesses guetos. Alguns desses guetos eram totalmente isolados, ninguém entrava, ninguém saía. Você tinha que viver com o que tinha ali, de alimento, de plantação, do que fosse. Outros, as pessoas tinham autorização a sair para trabalhar e voltar, mas eram muito controlados, né? Dali, muitos judeus foram levados para os campos de concentração, que eram essas prisões com trabalho forçado. A gente vai falar melhor delas durante a próxima aula sobre a Segunda Guerra Mundial. No começo, no campo de concentração, era preso quem era acusado de um crime. No final, o fato de você ser judeu, você já podia ser encaminhado para esse campo de concentração. Alguma dúvida até aqui? Eu quero mostrar umas imagens que reproduzem isso. Mas se tiver alguma dúvida, pode falar, tá, gente? Primeiro, olha só, isso é uma charge alemã, acusando o judeu de ser o responsável pela derrota alemã na Primeira Guerra Mundial. Esse é um soldado alemão numa trincheira, né? Primeira Guerra era a guerra de trincheiras. E atrás tem o quê? Uma imagem andrógena, né? Meio homem, meio mulher, com uma adaga, um símbolo judeu, uma adaga, uma cara assim de traidor, vindo pelas costas e matando o soldado alemão, dizendo que por causa dos judeus, né, eles perderam a guerra. Aqui nós temos 4 imagens que mostram esse boicote às lojas. Primeiro ali, uma loja pintada, né, judeu, com a estrela de Davi, mostrando essa é uma loja de judeus. Numa casa, a porta pichada com judeu sujo, judeu ladrão. As pessoas passeando embaixo. E uma loja totalmente destruída, né, e saqueada, que era de judeu. E aqui uma manifestação
fascista com apoio de um policial aqui na frente, né, dizendo aqui, né, que não podemos ter judeu nessa área, lojas não podem ser dos judeus, aí nos roubam, etc, etc. Então é só para mostrar como foi gradativo esse controle e essa punição para a vida dos judeus. Enquanto o governo era um governo fortemente armado, em que a indústria militar era fundamental, e a responsabilização sobre os judeus, marxistas, de todos os problemas da Alemanha, você vê como um discurso simples para esses problemas complexos. Ficou alguma dúvida, gente? Ficou alguma dúvida? Pelo seguinte, eu pergunto isso porque agora a gente vai fazer, para fechar a aula, as 3 questões de vestibular. A primeira é a única que é maiorzinha, as outras são menores. Sobre o que a gente trabalhou hoje, mais um pouco da aula passada, mas dá para fazer só com a aula de hoje, ok? Oi, Sara, mas você perdeu muita coisa? Você está conseguindo entender? Bom, de qualquer forma, vai ficar gravado essa aula, você pode pegar esse final depois, tá? Bom, olha só, vamos lá. Questões do Enem. Essa é Enem 2009. Uma é do Enem, outra da PUC e outra da UERJ, tá? Então, vamos lá. Os regimes totalitários da primeira metade do século XX apoiaram-se fortemente na mobilização da juventude em torno da defesa de ideias grandiosas para o futuro da nação. Então, está falando da mobilização de jovens apoiando essas ideias. Nesses projetos, os jovens deveriam entender que só havia uma pessoa digna de ser amada e obedecida, que era o líder. No caso da Itália, Mussolini. No caso da Alemanha, Hitler. No caso da Espanha, Franco, né? E por aí vai. Tais movimentos sociais juvenis contribuíram para a implantação e sustentação do nazismo na Alemanha e do fascismo na Itália, Espanha e Portugal. A atuação desses movimentos juvenis caracterizava-se, aí tem várias opções. Então, esse movimento de jovens empolgados, né? No caso alemão, jovens empolgados nazistas. O que tinha de característica nesse movimento? Letra A. Vamos fazer assim? Vou repetir rapidinho, tá, Sara? Só vou falar as opções aqui e eu repito para você. O que esses movimentos jovens se caracterizam? Letra A. O que eu vou pedir para vocês? Quando terminar de fazer, bota aqui nos comentários só assim, feito, ou acabei. Só para eu saber que acabou. Não bota a opção. Depois eu vou, todo mundo terminar, eu vou perguntar as opções, tá? Letra A. Pelo sectarismo e pela forma violenta e radical com que enfrentavam os opositores ao regime. B. Pelas propostas de conscientização da população acerca dos seus direitos como cidadãos. C. Pela promoção de um modo de vida saudável que mostrava os jovens como exemplos a seguir. D. Pelo diálogo a organizar debates que opunham jovens idealistas e velhas lideranças conservadoras. E. Pelo método político populista e pela organização de comícios multitudinários, de multidão. Escolhe uma opção, quando terminar, diz assim: escolhi. Sara, vou deixar você escolher aqui, e antes de eu dar a resposta, eu falo sobre o que faltou depois da charge, tá? Que foi só um quadro. Mas primeiro tentam responder aqui, tá? Quando tiver feito, fala assim: feito, que aí eu já sei que fizeram, eu já anotei aqui. Vamos lá. Ok, Sabrina? Ok, Aisha?
Ótimos, fizeram todos, tá? Vai botando aí qual opção que vocês marcaram, tá? Que eu vou voltar aqui só para explicar isso daqui. A única coisa que faltou para você foi essa cena, o Sara, tá? São as cenas que eu expliquei anteriormente, ó. São lojas, né? Que são lojas pintadas aí com o símbolo, né, judeu, com a estrela de Davi pintada e com cartaz: não compre aqui, loja de judeu. Embaixo, uma loja destruída e saqueada, porque era uma loja judia. Uma casa de judeu em cima, dizendo assim, judeu sujo. E embaixo uma manifestação falando: não compre, boicote as lojas judias. Entendeu? É só esse movimento para sufocar economicamente os judeus na Alemanha. Ok? Pode botar aí, gente, a opção que vocês marcaram. Qual foi a letra? A, A, I. E você, Sara? A também? Bom, gente, todos vocês acertaram, tá? É a letra A mesmo. Aqui podia ter alguma confusão, seria a E, que tinha comícios com multidões, mas não eram métodos populistas. Era isso mesmo, é sectarismo, forma violenta e radical para enfrentar opositores ao regime. Então é isso. Opositor é inimigo, tem que ser atacado. As outras questões são mais rápidas. Da PUC. Essa que está agora no ar é da PUC 2011. Eu posso estar enganado com o ano, tá? Porque eu peguei a questão, depois eu perdi o ano. Eu estou chutando o que eu me lembro. Vamos lá. Os slogans nazifascistas, está falando do fascismo alemão, né? Nazifascistas, eram publicamente invocados e sempre aplaudidos, às vezes em uníssono, num só som, pela massa popular em praças públicas. Aí vem os slogans: acredite, obedece, luta. Quem tem aço, tem pão, mas canhão menos manteiga. Nada jamais foi ganho na história sem derramamento de sangue. A liberdade é um cadáver em putrefação. Dentre as alternativas abaixo, qual delas não é uma característica do nazifascismo? Galera, é rápida essa, é simples de marcar, mas lembra disso, na hora de uma prova, lembra de circular esse não, porque é para marcar aquela que não é, né? Então seria errada. Qual que não faz parte do nazifascismo? E é comum numa prova você faz, ignora, aí volta para a questão depois e fala: ih, marquei errado, é essa aqui. Mas era para marcar justamente errada, aquela que não faz parte, tá? Então, pensa aí qual dessas aí: militarismo, democracia, nacionalismo, autoritarismo e hierarquia. Qual delas você acha que não faz parte do nazismo? E eu acho essa questão muito fácil. Me diga aí. Quando vocês terminarem de marcar, vocês falam: terminei, tá? E depois eu vou querer saber a letra de vocês. Sara já fez. Aisha fez também. Sabrina também. E aí, qual foi a opção que vocês marcaram? Tá. Sara, fiquei sem entender, mas agora eu entendi. Letra B, todos acertaram, né? Não tinha nada de democracia. Democracia e liberdade, essa liberdade liberal de fazer o que quiser, era visto como algo degenerado, sujo. Essa democracia eleitoral de voto era vista como algo fraco. Você precisava ter um líder forte que enfrentasse. Então, a opção que não fazia parte do nazifascismo era a democracia mesmo, nem a democracia burguesa, nem uma participação direta. E essa questão aqui, vê se dá para ler, gente, porque essa eu printei a questão para pegar a imagem também. Talvez tenha ficado pequena letra, mas eu vou lendo para vocês. É da UERJ de 2017. É uma imagem que a gente já viu ali, né? Eu já até botei. Durante a Segunda Guerra Mundial, 39 a 45, a ação do Partido Nazista na Alemanha ampliou a propaganda contra os que foram considerados inimigos internos da nação germânica. Inimigos internos, dentro da Alemanha, né? Tem os inimigos fora e dentro. O cartaz abaixo é um exemplo dessa política. Por trás das potências inimigas, o judeu. Um aspecto da ideologia nazista observado nesse cartaz é: A. Antissemitismo. B. Anticapitalismo. C. Anticomunismo. D. Anti-americanismo. Quando terminar, avisem e depois me digam. Concordo, Sara. Seria ridículo mesmo essa opção ser considerada. Vamos lá. Sabrina já fez. Aisha também. E Sara também.
Aposto que todos vocês marcaram. Qual? Pode botar em letra que vocês marcaram, que eu quero ver se eu acertei. E todas vocês acertaram as 3 questões. Letra A, muito fácil, né? Antissemitismo, só tem que saber o que significa ser antissemita. É contra judeu. Não é anticapitalismo, não é anticomunismo, né? Não está criticando o comunismo somente, tem até a bandeira da União Soviética, mas tem outras que não são. Não é anti-americanismo, que não é só os Estados Unidos que está criticando, quem está criticando como um todo ali é o judeu. Então é antissemitismo. Certo. Perfeito. Ficou alguma dúvida até aqui? Vou parar a apresentação e vou explicar para vocês o que a gente vai trabalhar na próxima aula. Na próxima aula, deixa eu parar aqui a apresentação. Na próxima aula, nós veremos, aí sim, diretamente à Segunda Guerra Mundial, os acordos de negociações, o que levou à Segunda Guerra Mundial e os avanços alemães. Eu não sei se eu vou conseguir dar a guerra toda, ou pelo menos a primeira metade, onde a Alemanha avançou e parecia que o nazismo ia ganhar a guerra. Talvez dê para eu falar tudo, tá? Mas é isso, se não ficou nenhuma dúvida, nós fechamos por aqui. Agradeço a presença de todas e boa noite. Vou parar de gravar agora.